Antes da gente analisar aí as alternativas da direita aqui no Brasil, Biagi, detalha para a gente qual é o conteúdo desse parecer do Ministério Público Eleitoral contra Jair Bolsonaro. Pois é, Ítala, a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu ao TSE que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha os direitos políticos suspensos, o que causaria de forma imediata a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Esse parecer enviado pela PGE é uma das últimas etapas, Ítalo, desse processo impetrado pelo PDT, que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por atacar o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas durante uma reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores e consulares ainda em junho de 2022. A ação vai ser julgada pelo TSE em menos de um mês. E quem vai marcar esse julgamento, Ítalo, é justamente o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que é tido pela defesa de Bolsonaro como parcial, quer tirar ele desse julgamento e da marca desse, caso o plenário do Tribunal Superior Eleitoral acolha o pedido da PGE, esse pedido de suspender os direitos eleitorais de Jair Bolsonaro, ele pode ficar inelegível pelos próximos 8 anos, Ítalo. Bem, vou aproveitar esse assunto então aqui para trazer aqui para a nossa roda de conversas o jornalista colunista Carlos Maza e vou trazer 2 pontos. Maza, primeiro, você acredita na possibilidade de Jair Bolsonaro ficar inelegível, perder os direitos políticos pelos próximos 8 anos a partir desse material que foi coletado pela investigação aí do TSE? Ao mesmo tempo, também te pergunto quais são as alternativas da direita caso Bolsonaro fique inelegível. Você vê aí algum tipo de chance dentre esses 4 nomes que estão aqui na nossa enquete? Boa noite. Boa noite, Ítalo, João Paulo, o pessoal que está acompanhando a gente. Bem, a inelegibilidade do Bolsonaro eu já dou como uma coisa mais que certa, né? O próprio Bolsonaro, em declarações recentes, o entorno dele é o PL, né? Nessa busca aí por um novo nome aí para representar esse legado, digamos assim, político, né, eleitoral do Bolsonaro, já deixa muito claro que eles já percebem que a situação dele, pelo menos nessa seara eleitoral, é bastante grave aí, para não beirar, para não dizer, né, o irreversível, né? Talvez, né, pela questão penal é mais complexo, né? A gente sabe que muitas coisas são levadas em consideração, a própria efervescência social que isso causaria e tudo mais. Mas nessa questão eleitoral, Ítalo, foi aquela coisa que a gente vem falando aqui no programa há bastante tempo, né? O Bolsonaro, durante a campanha do ano passado, parecia quase que estava debochando ou puxando ali, desafiando mesmo o TSE, porque muitas das ações que ele tocou ali durante a campanha do ano passado foram flagrantemente ilegais e ele sabia que estava incorrendo em crimes, né? A gente cita sempre aqui um caso, um exemplo, que ilustra muito bem isso, né? O ex-prefeito de Quixadá, o Hilário Marques, que foi secretário de Fortaleza recentemente, ficou inelegível, teve uma condenação na Justiça Eleitoral aqui no Ceará, porque a prefeitura, na época, tinha publicado uma notícia que elogiava a candidatura da esposa dele, que então era candidata a deputada estadual, né? E ele teve que recorrer na justiça e foi condenado por o pleno do TRE por causa de uma coisa, né, digamos assim, abre aspas, uma besteira dessa, inclusive, né? Então, o que dizer das inúmeras ações que o Bolsonaro fez, né? Motociatas misturando a agenda pública e agora se descobre aí que, inclusive, com uso público de dinheiro público, né? Cartão corporativo sendo usado para comprar lanche, para dar estrutura para o pessoal fazer manifestações pró-Bolsonaro na campanha. Aquela reunião com cantores sertanejos dentro do Palácio do Planalto, né? É evidente, uma coisa descarada, né? Descumprindo ordens ali com relação ao horário eleitoral gratuito praticamente todo dia. Colocou lá uma vez uma peça que tinha a Michele, mais do que o que era autorizado na lei. A justiça derrubou, no outro dia ele botou de novo. Ou seja, era quase ali comprando briga, né? A gente sabia que a relação entre o TSE e o bolsonarismo já estava ali numa via do irreversível e o Bolsonaro estimulou ainda mais. Então, talvez, se ele tivesse vencido a eleição, no final das contas, ele estaria com fôlego para disputar de igual para igual e segurar isso aí. Mas com ele derrotado, Ítalo, me parece muito pouco provável que ele escape de uma condenação aí que acaba implicando nesse caráter de inelegível dele. Agora, quanto aos nomes da direita,
Eu acho muito cedo para falar, até porque a gente vai ter uma eleição aí municipal no ano que vem que vai mudar completamente o cenário, vai revelar novos nomes, vai mostrar força, onde o Bolsonaro tem mais força e onde não tem, mas eu acho que essa curadoria aí que vocês fizeram é muito boa, muito provavelmente sairá de um desses nomes aí, né? Acho que hoje, bem posicionado pela questão aí de não ter o filme tão queimado assim com a direita como o Sérgio Moro tem, eu acho que o Tarcísio de Freitas é hoje um nome que caminha para isso, porque, enfim, tá na máquina mais forte, né, lá em São Paulo. Foi o São Paulo que historicamente lançava os candidatos de oposição ao PT ali, com rara exceção ali do Aécio Neves, né? Então tem essa questão da projeção, da grande máquina, desse poder consolidado em São Paulo e também o fato de que, né, o Tarcísio de Freitas parece um pouco até mais palatável para setores que gostam do Bolsonaro, mas que não gostam tanto daquele estilo mais histriônico, digamos assim, barulhento, né, do bolsonarismo, que o Tarcísio mostra ali, né, que já tem uma coisa mais né, centralizada ali até, digamos assim, só no modo de agir, né? Embora todas as ações dele, o que ele está tocando de projeto, seja bem naquele bolsonarismo mais hard mesmo, né, Ítalo? Com certeza, mas o Tarcísio meio que caminha, né, por esses dois campos. A gente vê uma hora ele